Amém, meus irmãos? A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Todos bem com a glória de Cristo? Amém? Amém. Convido a amada igreja a estar abrindo a sua Bíblia, em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus. Saúde os irmãos que estão conosco também, através do canal. A paz do Senhor a todos. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo. Você está na casa do Pai, na casa do Senhor. Tenha toda a liberdade para glorificar, para exaltar a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho, Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 25. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 11, 25, amém, igreja? Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ler então em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui que nós devemos prestar atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A igreja pode se assentar, se assim for a tua vontade, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, passamos uma manhã hoje maravilhosa. No Ágape, que esteve aqui hoje pela manhã, quem esteve aqui sabe do que eu estou falando. Um momento de comunhão, um momento maravilhoso em nossas vidas, aonde muito disso tem se perdido no meio do povo que se chama pelo nome do Senhor, principalmente a comunhão uns para com os outros, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O obreiro cristiano abriu o culto aqui falando sobre isso, da dificuldade, das lutas, e quando ele fala do emprego dele, do trabalho dele de amanhã, é porque o cristiano ele trabalha por conta própria, e no dia que ele tem serviço, automaticamente ele vai ter a provisão na sua casa, para o seu cuidado. No dia que não tem, fica mais difícil, mas ele pode dizer, e nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus tem sustentado a vida, não só do nosso irmão do diácono Cristiano, mas também de cada um de nós, a cada dia. A cada dia Ele tem sustentado, tem nos colocado de pé, não tem deixado faltar um pão na nossa mesa, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele sabe daquilo pelo qual nós necessitamos. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já conhece a cada um de nós, Ele sabe das nossas lutas, da nossa dificuldade. Por isso Ele tem suprido aqueles que o buscam, o Senhor, aqueles que têm se colocado na posição diante do Senhor. Esse mesmo Deus, Ele tem sustentado a cada um de nós. Você pode glorificar o nome do Senhor? Mediante as lutas, mediante as dificuldades, ali está o Senhor com a sua boa mão sobre cada um de nós, e isso é maravilhoso. E essa semana, eu pude experimentar, eu pude ver isso, do Senhor movendo, agindo na vida de pessoas, aonde, ontem mesmo nós estávamos no culto lá em Minas. Nós saímos pela manhã e voltamos já pela madrugada de hoje, mas uma bênção, onde o Senhor, Ele operou o seu mover naquele lugar, no meio daquela família, uma família maravilhosa, uma família que a maioria deles tem visto o canal, somente tem visto os cultos, através do canal do YouTube, e quando a gente tem a oportunidade de poder, a igreja estar indo de encontro a essas pessoas, vocês têm que imaginar a felicidade de cada um deles. Irmão, sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas lá do outro lado, que estão em casa, até mesmo nesse momento, assistindo
a esse culto, seja o culto de Cabo Frio ou então de Vaz Lobo, pessoas que choram por não haver um lugar para congregar, por não ter um local onde ele possa se reunir, como nós estávamos reunidos aqui hoje, no Ágape, pela manhã, não foi isso, Delfim? Onde nós estávamos aqui hoje pela manhã, aonde o irmão viu no chat ali, um irmão que através do Ágape que teve aqui, ele confessando que ele estava entregando a vida do Senhor naquele momento ali. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aí você vê a importância da gente anunciar a palavra do Senhor, a importância desse canal estando funcionando aberto, para poder essa palavra do Senhor, ela também chegar aos corações que estão distantes, fora do estado do Rio, até mesmo pessoas que estão fora aqui mesmo do Brasil também, e para a honra e para a glória do teu nome, a palavra do Senhor, ela tem alcançado vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente nesse dia de hoje, nesse Ágape de hoje, e eu creio que não será diferente nessa noite, em nome de Jesus, porque o mesmo Deus que estava aqui presente pela manhã, Ele se encontra presente aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse mesmo Deus que esteve presente pela manhã, é esse mesmo Deus que está aqui agora, que Ele convida a cada um de nós. Ele faz esse convite nessa noite, Ele faz esse convite para cada um de nós, aonde o texto, lá no 28, é aqui que eu gostaria de estar falando com cada um dos irmãos, aonde o Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós observamos a palavra do Senhor, quando nós vamos lá para o versículo, no capítulo de número 10, do mesmo livro de Mateus, ali o Senhor, ele começa a separar os seus discípulos, ali ele começa a dar determinações a cada um deles, pessoas que estavam, como Pedro, que era pescador, como Mateus, que era um coletor de impostos, pessoas que estavam trabalhando no seu dia a dia, fazendo os seus afazeres. O Senhor agora, Ele chama a cada um dos seus discípulos, e Ele dá uma missão para cada uma deles, aonde no capítulo de número 10, Ele vai dizer assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. E você for olhar na sua Bíblia, vai estar os nomes ali. Mas uma coisa que eu aprendi aqui no domingo passado com o nosso pastor, o pastor Wellington, aqui estão os nomes, sim. Ora, e o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mas como nós aprendemos naquele dia aqui, porque discípulo fala de aquele que segue, aquele que busca o Senhor. Aqui nós podemos colocar também hoje o nosso nome, porque o Senhor também Ele nos chama nesse dia de hoje para uma missão, para que nós possamos, e Ele dá autoridade também a cada um de nós, aonde Ele disse: e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. A cada dia o Senhor tem chamado os seus, não ficou tão somente nesses 12, hoje Ele chama cada um de nós pelo nosso nome, Ele vai falando o nome de cada um dos irmãos aqui presentes, e Ele convida, Ele chama, e Ele quer dar autoridade também a cada um de nós, autoridade também a cada um de nós, e Ele vai dizer, embaixo Ele vai dizer: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Essa é a missão do nosso Senhor, para cada um de nós nesse dia: anunciai, é chegado o reino dos céus. Irmãos, está mais próximo do que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. A cada dia as coisas elas estão se estreitando de tal maneira
que a gente tem visto as evidências onde mostra que perto está o Senhor da sua volta. E um dos sinais que tem se a cada dia crescido cada vez mais se chama a apostasia, aonde a gente vê muitas pessoas que se denominam servos do Senhor, pessoas que se batizaram, que viveram experiências com o Senhor, mas devido às lutas, Cristiano, às dificuldades que estão passando, elas têm tão somente abandonado o Senhor, elas têm deixado de lado essa presença que é pura, meu amado, essa presença que é santa, para tão somente viver o nada lá fora, para tão somente viver o vazio, se esquecendo de tudo o que o Senhor, Ele tem dado a cada um de nós a cada dia, o sustento, a sua proteção. Irmãos, se estamos de pé hoje, porque o Senhor sustentou. A palavra diz: ontem nós deitamos e hoje levantamos, foi porque o Senhor sustentou a cada um de nós. Ele não permitiu que o alimento faltasse na nossa mesa, e por isso nós estamos aqui. Ele nos livrou de acidentes, muitos deles que nós nem mesmo percebemos, nem vimos, mas ali estava a mão do Senhor sobre a nossa vida, ali estava o Senhor guardando a nossa ida, a nossa volta, assim como foi ontem, que nós fomos lá em Minas, 2 horas mais ou menos, de viagem que nós fomos, Matias Barbosa, o nome da cidade ali, já deixo um abraço também para os irmãos também, que estivemos ontem na casa deles também, ali nós estivemos ontem, aí saímos pela manhã, mas louvado seja o nome do nosso Deus, Ele conduziu os carros e nós chegamos lá, e lá pudemos estar junto com os irmãos, glorificando o nome do Senhor, conversando, falando da palavra do Senhor, e à noite onde teve um culto abençoado para a glória e honra do nome do Senhor, irmãos, foi uma bênção. É para isso também que o Senhor nos chama a cada dia, para essa missão de anunciar, de pregar a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não, você vai dar um aperto de mão, você vai dar um abraço, você vai ter uma palavra aí que na hora que o próprio Espírito, Ele há de colocar no seu coração para com uma pessoa que de repente está precisando de ouvir a palavra do Senhor, porque é Ele que nos capacita, é Ele que vai falar através de nós, e não foi diferente com esses discípulos. Eles começaram a experimentar essas coisas, eles passaram agora também a curar, a salvar, através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi dado autoridade a cada um deles, assim como foi dado também a cada um de nós, autoridade para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dizer: é chegado o reino de Deus, o reino dos céus é chegado, porque o Senhor, sabendo da situação pela qual Ele ia encontrar a humanidade, Ele quer contar nesse dia de hoje, com cada um de nós, porque como eu disse, a palavra do Senhor diz que no mundo, o mundo jaz no maligno, Ele diz: no mundo tereis aflições, e quantas pessoas se encontram, irmãos, dessa maneira, aflitas, sem perspectiva nenhuma de vida, cabisbaixas, desanimadas da caminhada, pessoas que, como eu já disse, que experimentaram outrora, mas que por algum motivo, alguma causa, circunstância, tão somente agora abandonaram a presença do Senhor. É com cada um de nós que o Senhor quer contar nessa noite, para que a gente venha anunciar, que a gente venha levar essa palavra, esse convite, que a palavra do Senhor, Ele deixou para cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Deus, onde Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Salmo vai dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, é Ele. Independente da dificuldade, independente da luta, é para o alto que nós devemos olhar, é para o alto, é para cima que nós devemos erguer os nossos olhos, levantar as nossas mãos e clamar ao Pai, pedir a Ele, clamar a Ele verdadeiramente, para que Ele venha sobre a nossa luta, sobre a nossa dificuldade, porque muitas das vezes a gente se encontra assim, oprimido, cansado, sem forças, e somente o Senhor, Ele tem poder para mudar essa situação.
Ele tem poder para fazer com que essa situação ela venha a ser transformada, porque Ele diz na sua palavra: eis que eu torno nova todas as coisas. E quando Ele fala todas as coisas, são todas as coisas, não é tão somente partes que serão renovadas, não. Ele é novo, Ele é construtor, Ele sabe fazer todas as coisas. Por isso Ele chama, Ele convida nessa noite a cada um de nós, a nós que estamos aqui na casa do Senhor, a você que está do outro lado aí na sua casa, você que ainda vai ouvir essa mensagem depois, o Senhor está te chamando nesse momento para você abandonar, deixar de lado a sua vida, deixar tudo para lá e para poder seguir tão somente agora ao Senhor, porque não foi diferente com os discípulos. Como eu disse, Pedro, ele era pescador, e quando nós olhamos na palavra do Senhor, ainda em Mateus, se eu não me engano aqui no 5, louvado seja o nome, é Lucas 5, a palavra fala de uma pesca maravilhosa, aonde o próprio Pedro, ele sai para pescar, e a palavra diz que ele nada apanha, ele não consegue pegar nenhum peixe, ele cansado, ele chegando já recolhendo as suas redes, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele entra no barco e pede para que ele se afastasse um pouco da praia, para que ele se afastasse um pouco, deixasse de lá ali a praia, e fosse para o mar mais aberto, para o mar alto, e lá lançasse a rede. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, no início, ele começa a falar: Senhor, mas eu fiquei a noite toda pescando, eu nada apanhei. Irmãos, Pedro, ele conhecia de pesca, ele sabia aonde ele poderia estar para poder pegar os peixes, ele sabia, ele tinha as técnicas da pescaria da época ali, ele sabia de tudo isso, e ele vira para o Senhor, agora ele fala: Senhor, durante toda a noite eu pesquei, eu conheço desse negócio de pesca, eu sei como que faz, eu sei aonde eu vou, até onde eu posso levar o meu barco, aonde eu posso lançar a minha rede, para poder estar apanhando os peixes aqui, mas a noite toda eu fiz isso, eu não consegui. De repente também nos encontramos assim, irmãos, dessa maneira. A gente muitas das vezes começa a fazer uma coisa, aquela coisa não vai dando certo, e muitas das vezes a gente fala até com o Senhor: Senhor, mas eu sei como fazer isso, mas eu estou lutando, eu estou tentando, eu não estou conseguindo, ainda que eu tenha a experiência para fazer, ainda que sei como manusear, eu sei como fazer, mas eu não estou conseguindo, a minha vida cada dia mais, ela está indo de mal a pior. O Senhor hoje te chama a você a andar, a navegar em mares, em lugar mais profundo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer falar para você nessa noite: deixa que eu vou tratar dessa situação da sua vida, porque Pedro também, ele questionou, ele falou: o Senhor, eu conheço, eu sei fazer, mas eu não apanhei nada. Mas uma coisa, irmãos, que é maravilhosa, quando a palavra diz isso, louvado seja o nome do Senhor, quando o Senhor, ele chega, fala com Pedro para que ele vá para um lugar mais alto: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui diz a palavra: e respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ponto e vírgula, deu uma parada. Nada apanhamos. Mas ele vai dizer assim, ó: mas por que mandas, louvado seja o nome do Senhor, lançarei a rede? Tem tradução que fala: mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Os irmãos conhecem a passagem. Pedro agora ele lança a rede ao mar, e ele pega uma quantidade a ponto do barco vira pique, quase afundar. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, mostrar para os irmãos aqui, é que a despeito disso, a despeito de ele ter conseguido aquilo pelo qual ele conquistou naquele momento, o bem na hora que ele conseguiu ali, que era aquela pescaria, aonde poderia ele conseguir uma quantidade boa também de dinheiro para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, enfim, a palavra fala que Pedro, olhando para o Senhor, ele abandona tudo aquilo para seguir ao Senhor.
ele abandona, ele deixa de lado toda aquela pesca, tudo que ele ganhou, para tão somente agora buscar a Cristo Jesus, viver a Cristo Jesus. Muitas das vezes é isso que falta dentro de cada um de nós, porque muitas das vezes são situações, são coisas que não têm nos aprisionado, que têm nos prendido, e muitas das vezes essa prisão, ela tem sim nos deixado oprimido, afadigado, elas têm nos deixado dessa maneira, cansado, oprimido, sem forças. Pedro, reconhecendo o senhorio de Deus, a grandeza do Senhor pelo qual estava ali naquele momento, ele larga as redes, ele larga o barco, e tão somente agora, ele começa a seguir ao Senhor. Ah, pastor, você está falando para eu largar tudo na minha vida, largar meu trabalho, largar minha casa? Não. Nós somos maduros na fé, nós somos maduros na fé, mas a gente sabe também no nosso coração que tem coisas que precisam ser sim, retirada de nós, para que a gente venha experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Mas é necessário a gente abrir mão disso, é necessário a gente dar um passo atrás, não digo de recuar, mas dar um passo atrás, mediante aquilo pelo qual a gente tem colocado como meta. Qual tem sido a sua meta nesses tempos de hoje? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? O que você tem colocado, depositado, aonde você tem depositado a sua força, a sua confiança? Irmãos, o Senhor nos chama para uma grande obra, para uma missão, que é anunciar a palavra do Senhor, é mostrar, é dizer que o reino de Deus, ele está próximo, porque lá fora, amados, tem vidas perecendo, tem vidas precisando de ouvir da palavra do Senhor, tem vidas que precisam tão somente de um abraço meu, um abraço seu, um aperto de mão, uma palavra, um salmo lido, enfim, precisando disso, porque quando a gente sai, irmãos, nessas visitas, quando eu tenho a oportunidade de estar junto com o nosso pastor, seja o pastor Elvis, seja o pastor Wellington, o pastor Ricardo também no evangelismo lá em Magé, a gente observa isso, a gente vê isso. Por isso que a palavra fala que nos últimos tempos as pedras iriam clamar. São pessoas com coração duro, com coração de pedra, mas que estão clamando pela palavra do Senhor. A gente pode observar essas coisas. Por isso a importância da gente se posicionar na obra do Senhor, no trabalho, na casa do Senhor, procurar ver o que nós temos, onde eu posso ser útil na casa do Senhor, o que eu posso estar fazendo dentro da casa do Senhor, para que você possa também levar esse convite do Senhor: vinde bendito, vinde todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há pessoas se precisando ser aliviadas das cargas que estão carregando, dos fardos que estão carregando, o fardo do pecado. É através da palavra que toda criatura será salva, mas é necessário ser proclamada, é necessário ser anunciada, é necessário a gente pegar tudo que a gente tem aprendido aqui dentro da casa do Senhor, todos os ensinamentos que a gente tem tido aqui dentro da casa do Senhor, e começar a levar também lá para fora, para aqueles que estão precisando lá fora, até mesmo se nós não atentarmos para pessoas que estão dentro da casa do Senhor, porque não é tão somente aqueles lá fora não, muitas vezes tem pessoas dentro da casa do Senhor dessa maneira, cansada, oprimida, sem forças para caminhar, sem condições de dar um passo, de caminhar, de orar, de ler a palavra do Senhor. E tudo isso é importante para cada um de nós, a gente começar a observar essas coisas dentro da casa do Senhor. Como que está o irmão, como que está a irmã, o que eu posso fazer para poder estar ajudando, porque a palavra fala que é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque é bom, irmão, se alegrar com os irmãos, mas também tem que chorar com ele. A gente também tem que sentir a dor pela qual o irmão, a irmã, seja quem for, estiver passando também, porque para isso o Senhor nos chamou. Ide e anunciai
o ano aceitável do Senhor. A cada dia, se ofertando, se entregando também, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós abrimos a palavra do Senhor Isaías, louvado seja o nome do Senhor, 55, louvado seja o nome do nosso Deus. Isaías 55, o subtítulo vai dizer assim, ó, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Aqui mostra também mais um convite do Senhor, o Senhor nos chamando também, assim como Ele disse para cada um de nós. Aqui também Ele vai dizer, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor nos chamando, ó vós todos que têm sede, vinde às águas. Nós sabemos que água na Bíblia é a palavra do Senhor. O Senhor nos chama, convidando para estar dentro, mergulhado na palavra do Senhor, na palavra que cura, na palavra que salva, na palavra que liberta. E detalhe, a palavra diz que é de graça, sem dinheiro. Não é necessário, não é de graça, porque o Senhor, Ele já pagou um alto preço naquela cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele já pagou um alto preço por cada um de nós. Ele verteu todo o seu sangue, por amor de cada um de nós. Ele se entregou. A palavra fala que Ele se fez homem, veio a essa terra. Em tudo Ele foi tentado, exceto no pecado. Sofreu, padeceu, foi humilhado, cuspiram no seu rosto, bateram, esbofetearam o seu rosto, tudo por amor de cada um de nós. Como a Raíssa falou, que mesmo nós, não sendo merecedores, porque nós não merecemos, irmãos, a gente não merece, mas ainda assim, o amor desse Deus, Ele a cada dia, Ele tem sido demonstrado a cada um de nós. O seu amor, a tua graça, a tua salvação, a cada dia Ele tem se apresentado a cada um de nós, sem dinheiro, sem nada, de graça, por amor de cada um de nós. Todo aquele sacrifício, naquela cruz do Calvário, para que através dele, fosse aberta uma porta de salvação para cada um de nós. Só que nós sabemos que essa porta, ela é estreita, ela é apertada, e a palavra diz que são poucos os que entram por ela, são poucos os que entram por essa porta, porque vai dizer também que larga e espaçoso é a porta que conduz à perdição, e aqueles que estão nesse caminho, o Senhor convida hoje, ó, vinde todos os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E Ele vai perguntar aqui, ó, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Olha para cá mais um minuto. A gente tem visto nesses tempos de hoje, muitos buscando a sua satisfação em tantas outras coisas, quando o Senhor, Ele está tão somente ali do nosso lado, quando o Senhor, Ele tão somente está ali querendo manter um relacionamento com cada um de nós, quando tão somente o Senhor está ali no nosso lado, a palavra fala que Ele se inclina para olhar para cada um de nós, Ele está contemplando, Ele está vendo. Mas muitas das vezes as pessoas têm buscado em tantos outros lugares, em tantas outras coisas, em tantas situações, pessoas que buscam em drogas, pessoas que buscam em jogatinas, enfim, tantas coisas, se esquecendo daquele que tem o poder de curar, de salvar e de libertar, que é Cristo Jesus. Eu falo isso, meu irmão, porque antes de conhecer esse Deus, as coisas estavam muito boas para mim quando eu estava em meio, naquela roda ali, fazendo
os desejos da carne, cumprindo aquilo ali, os desejos da carne ali, mas quando eu chegava dentro da minha casa, que eu deitava no meu travesseiro, eu sentia aquele vazio dentro de mim. Porque, irmãos, você saiba de uma coisa, todos nós temos um vazio dentro de cada um de nós. E você pode comprar um carro, ele não vai preencher esse vazio. Você pode comprar uma casa nova, uma mansão, se for possível, ele não vai preencher esse vazio. Ele pode até preencher por algum minuto, por alguns instantes ali, 1 mês, 2 meses, de repente até 1 ano, mas daqui a pouco aquele vazio ele vai tornar a estar dentro de cada um de nós novamente. É somente Cristo Jesus, é somente Ele que tem e pode preencher esse vazio que muitas das vezes nós sentimos. Foi somente através de Cristo Jesus que eu pude entender e compreender que o vazio pelo qual eu vivia, eu sentia, eu não podia preencher com nada desse mundo, nada que eu fizesse lá fora, eu poderia preencher esse vazio dentro de mim. Mas quando me foi apresentado a Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, como foi me apresentado a Cristo, eu pude compreender que Ele é o que cura, Ele é o que salva e é Ele o que liberta. É Ele que preenche a cada um de nós, é Ele que nos enche, é Ele que nos coloca de pé a cada dia. E muitas das vezes nós temos gastado, aqui fala de dinheiro, mas nós temos gastado até mesmo nossa vida com coisas inúteis lá de fora, com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, a não ser para o próprio inferno. Não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser para o inferno. Mas o Senhor não fez o inferno para nenhum de nós, mas sim para Satanás e seus anjos. Por isso a importância de cada um de nós, nesses tempos de hoje, começar a rever dentro de cada um de nós, como nós estamos diante do nosso Deus, como tem sido a nossa conduta diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se aquilo pelo qual eu tenho feito, eu tenho realizado, ele tem agradado ao Senhor ou não tem agradado ao nosso Deus, porque muitas das vezes desagradamos ao nosso Deus. Paulo já dizia isso, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse eu me apego a fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É só Jesus Cristo, é só Ele, é Ele que te convida nessa noite, é Ele que mais uma vez, Ele deixa para você esse convite, para você chegar até o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai dizer: ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Deus. Ele diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. É dar ouvido à palavra do Senhor, é colocar tudo aquilo que as Santas Escrituras elas têm nos mostrado a cada dia, seja no culto, ou seja você em casa, cumprindo o seu Mateus 6,6, lendo, meditando a palavra do Senhor. Toda essa palavra que você tem vindo, ela vai trazer vida para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, o nosso Deus, Ele quer fazer um concerto, não de 1 ano, de 2 anos, de 1 semana, não, mas a palavra fala de um concerto perpétuo. Louvado seja o nome do Senhor. É eterno, a cada dia. Como diz a palavra, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. É esse concerto que o Senhor quer fazer com cada um de nós nessa noite. Mas é necessário a gente dar ouvido, é necessário a gente abrir o nosso coração para o nosso Deus, deixar Ele direcionar,
buscar o Senhor, porque o próprio texto embaixo, no versículo 6, ele vai dizer: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós lemos aqui, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, Deus é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi aberto no Salmo 118: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor, porque é bom, e a benignidade do Senhor, ela vai durando, ela dura para sempre, ela se estende de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei interessante o final, aqui o texto aqui, no final do 29, ele vai dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Deus é um Deus misericordioso. Deus, Ele não nos olha, não tem nos olhado com o seu olhar de justiça, porque certamente se olhasse, seríamos fulminados por Ele, mas Ele tem nos olhado a cada dia com o seu olhar de graça, com o seu olhar de amor. O seu amor a cada dia tem sido derramado sobre cada um de nós, mas isso não é motivo para que eu e você, para que a gente venha viver uma vida de pecado, para que a gente venha viver uma vida fora da presença do Senhor. O convite é dado a cada dia, sim, o convite como está sendo dado hoje, mas é necessário a gente tomar posse desse convite, é necessário a gente crer verdadeiramente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele quer aplanar diante de nós o seu caminho, Ele quer dar direção a cada um de nós, porque muitas vezes andamos sem rumo, irmãos, andamos sem destino, sem saber o que fazer, vivemos na vista dos nossos olhos mesmo, fazendo a nossa vontade, fazendo o nosso querer, mas Ele nos chama para ser guiado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor vai dizer no Salmo de número 32, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Salmo de número 32, ele vai dizer assim, ó: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Ele quer instruir, louvado seja o nome do Senhor, e Ele quer ensinar a cada um de nós o caminho pelo qual nós devemos seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ele não quer que você seja direcionado, guiado pelos meus olhos próprios. Ele quer, Ele dá visão espiritual a cada um de nós, não a visão carnal, como nós olhamos aqui, não. Ele quer mudar a nossa situação, Ele quer dar olhos espirituais a cada um de nós, porque quando nós temos olhos espirituais, a gente consegue ver as ciladas, as estatutas do inimigo sobre a nossa vida, aquilo que Satanás tem se lançado contra a nossa vida. Mas quando nós vivemos com nossos olhos carnais, a gente não consegue, e muitas das vezes essas setas que vêm, essas dificuldades que acontecem, muitas das vezes elas nos abalam, nos tiram da presença do Senhor. Por isso que Ele disse: louvado seja o nome do Senhor, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar, guiar-te-ei com os meus olhos. E Ele vai dizer assim, ó: não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Já viu nos animais que eles colocam aquilo assim, o que eles não conseguem ver? Muitas das vezes tem servos do Senhor, pessoas se chamam servos do Senhor dessa maneira, sendo direcionadas não pelo Senhor, sendo instruídas, mas não pelo Senhor, sendo ensinadas, mas não pela palavra do Senhor, mas pelos ensinamentos do mundo. E o Senhor está dizendo para cada um de nós: não sejais como um cavalo que não tem direção, que precisam de cabresto e freio. Você serve a um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que é acessível a cada instante, quando você clama, quando você busca Ele.
Quando você dobra o seu joelho, Ele está ali ao seu lado, te esperando para poder falar contigo. E Ele quer te ensinar, Ele quer te instruir, Ele quer dar a direção para cada um de nós. Não permita que o inimigo de nossas almas, eles venham colocar venda nos nossos olhos, tapar os nossos olhos, para que a gente não possa enxergar o autor da nossa fé, que é Cristo Jesus. Não permita que ele venha fazer isso em cada um de nós, não. Ouça a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, porque ela fará viver a tua alma, ela vai te conceder graça, para que você possa a cada dia estar de pé na presença do Senhor. As lutas vão vir, sim, elas vão continuar vindo, mas maior é o Senhor que tem guardado a nossa vida, maior é o nosso Deus. Então não abra mão desse convite, toma posse dele, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. É confessando ao Senhor, é como eu disse, é olhando para dentro de si, e vendo se há algum caminho mau, e pedir ao Senhor para que o Senhor venha curar, porque a sua benignidade, ela dura para sempre, como foi lido no Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo ainda no 32 vai dizer assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos, pelo bramido de todo dia, pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A sua mão pesava sobre mim. É o Senhor te confrontando, te mostrando. Mas a palavra vai continuar dizendo aqui, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvai o Senhor porque Ele é bom, e a tua benignidade dura para sempre. O perdão do Senhor, a todo instante Ele está ali disposto a perdoar cada um de nós, mas é necessário nós abrirmos a nossa boca, é necessário a gente confessar as nossas falhas. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração. O Senhor nos chama mais uma vez, para que a gente venha tirar esse fardo, esse jugo, esse fardo pesado, que nós temos, que muitas das vezes você tem carregado, para que possa colocar agora o fardo do Senhor. Ele quer tirar esse peso. A palavra do Senhor fala de uma mulher, que ela estava dentro da casa do Senhor, e há 18 anos, ela vivia encurvada, sem condições de olhar para o alto, porque Satanás a mantinha dessa maneira, arriada para baixo, sem condições de olhar para o alto. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, agora, Ele entra dentro daquele templo, e ali estava aquela mulher, cabisbaixa, sem condições de olhar para o alto, vivendo uma vida, de repente, sem a presença do Senhor, sem condições de olhar, de olhar para o alto, de buscar, mas aquilo estava oprimindo ela, apertando cada dia mais, porque o pecado ele faz isso. O pecado a cada dia ele vai nos oprimindo, ele vai nos amassando, vai fazendo com que a gente não venha ter condições de olhar para o alto.
ele vai nos oprimindo, vai nos colocando para baixo. A palavra fala que Jesus agora ele entra naquele templo, e ali estava aquela mulher, aonde foi curada, através do poder do nosso Deus, através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E detalhe que muitos que ali estavam, não glorificaram o nome do Senhor com a libertação dessa filha de Abraão, que há 18 anos era mantida presa, porque muitas das vezes, o fato de você estar de pé, às vezes desagrada muitas pessoas, mas Deus sabe da sua vida, Ele sabe do seu caminhar, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe tudo aquilo pelo qual você passou, e por isso Ele chegou até você também, por isso Ele te colocou de pé, Ele tirou aquilo que te aprisionava, aquilo que te apertava assim para baixo, Ele tirou, e você hoje está de pé para a glória e honra do nome do Senhor. Você hoje consegue andar de pé, olhar para o alto, clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor, porque o Senhor também, Ele foi até a tua casa, Ele entrou até o teu coração, e por isso você está de pé, e por isso você está aqui, caminhando na presença do Senhor, porque Ele tem guardado. Então permaneça da maneira pela qual o Senhor tem colocado você, de pé, na presença dEle, não se incomodando, não se preocupando com as coisas à sua volta, ao seu redor, com tudo que tem acontecido ao seu redor. Não creia tão somente no seu Deus, creia tão somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa a luta, não importa a dificuldade, coloca toda a sua confiança em Cristo Jesus. Diga para Ele, quando tiver que chorar, chore aos pés do Senhor, confesse a Ele, fale para Ele, diga: Senhor, eu me encontro dessa maneira, eu preciso do auxílio do Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser salvo, eu preciso ser liberto, eu preciso ser liberta. Clame a Ele, diga para Ele, porque Ele tem poder para mudar a situação. Por isso Ele deu esse convite, mais uma vez eu digo a cada um de nós, Ele chama até Ele: vinde a mim. Ele diz: clame a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Ele convida a cada um de nós, mas é a Ele que eu devo me portar a todo momento, é na presença dEle que eu devo estar, é ao lado do Senhor, é me achegando a cada dia mais ao Senhor, que assim Ele vai se achegar também a cada um de nós. Se achegue ao Senhor, coloque a sua dificuldade, a sua luta aos pés do Senhor, deixa Ele resolver a sua situação nessa noite, deixa Ele dar direção para você, deixa Ele te instruir, deixa Ele te ensinar. Louvado seja o nome do Senhor, porque qual o pai que não corrige, que não exorta o filho ao qual ama? E o nosso Pai, Ele nos ama. O desejo dEle, o intuito dEle, o desejo do Senhor é que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Como foi falado hoje pela manhã, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que nós sejamos de pé na presença dEle. Ele quer que eu e você, a gente venha cada dia mais olhar sempre para a frente, para Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para o lado, a gente cai, a gente afunda, porque assim também aconteceu com Pedro. Eu já disse aqui, a palavra dos irmãos conhecem, a palavra do Senhor mostra que Pedro também, ele agiu dessa maneira. Enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, ele conseguiu andar sobre as águas. Um homem como eu e você, ele conseguiu andar sobre as águas, mas olhando para Cristo Jesus. Quando ele desvia o olhar, a palavra fala que ele começa a afundar. Assim sou eu, assim é você, é cada um de nós, somos cada um de nós, na nossa caminhada também, no nosso dia a dia. Se a gente for atentar para as lutas, se a gente for atentar para as dificuldades, por tudo aquilo que muitas vezes se levanta na nossa vida, a gente também vai cair, a gente também vai estar em perigo. Mas o Senhor está aqui hoje para te levantar, louvado seja o nome do Senhor, porque Pedro estava assim afundando, ele disse: Senhor, socorre-me.
De repente você tem que gritar nessa hora, você tem que falar para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me socorre, porque eu estou afundando, eu não estou encontrando a saída, me ajuda. Muitas das vezes é necessário nós falarmos ao nosso Deus, a gente dizer para Ele qual é a dificuldade, qual é a luta, aquilo pelo qual nós estamos precisando. Louvado seja o nome do Senhor, porque como foi dito aqui, um homem leproso chegou diante do Senhor, ele falou: Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. O Senhor está vendo que ele já estava com lepra, mas ele chegou e falou para o Senhor: se quiseres pode me tornar limpo. O Senhor viu: eu quero ser limpo, e foi limpo. Assim sou eu, assim é cada um de nós. Confessa ao Senhor, diga para Ele, coloca diante dEle, se rasgue verdadeiramente na presença do Senhor, abra o seu coração para o Senhor, deixa Ele dar a direção para você, deixa Ele te mostrar a maneira pela qual você vai sair da situação pela qual você se encontra, porque Ele tem poder para isso, Ele tem poder para mostrar a cada um de nós o caminho certo, a direção certa que nós devemos tomar. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós dobramos o nosso joelho, ali está o Senhor para nos orientar, para nos dar direção, para mostrar aquilo pelo qual nós temos feito de errado, porque o Senhor, Ele mostra a cada um de nós, basta ver sinceridade dentro do coração de cada um de nós, porque a palavra do Senhor fala que aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Mas é necessário confessar, é necessário abandonar, para alcançar do Senhor a misericórdia, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E Ele é o Deus que a cada dia, Ele nos aconselha, Ele nos mostra aquilo pelo qual nós devemos fazer em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 13, ele vai dizer assim, a partir do 18: aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro fala de poder de Deus, para que enriqueças, e vestes brancas fala de santificação, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, do pecado, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu o convite, agora Ele dá um conselho a cada um de nós. Olha o amor desse Deus para com cada um de nós nesse dia. Ele nos convida, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, e agora Ele dá um conselho a cada um de nós. Aconselho-te, louvado seja o nome do Senhor, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. É se arrependendo a cada dia, é ter zelo daquilo pelo qual o Senhor a cada dia Ele tem ensinado a cada um de nós, é guardar verdadeiramente na tábua do nosso coração, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. É não ser tão somente mais um culto de hoje, mais um domingo, onde eu vim na igreja, onde eu ouvi uma palavra, onde daqui a pouco eu vou levantar e vou para casa. Não, é guardar a palavra do Senhor, é não permitir que ela entre num ouvido e saia no outro, não, mas que ela venha ficar guardada na tábua do seu coração, que a terra do seu coração, ela venha ser uma terra fértil, para que ela venha produzir frutos dignos de arrependimento, mas guardando dentro de cada um de nós
Sabe por quê? Ele vai dizer aqui, ó: eis que estou à porta e bato. Irmão, você não tem noção de como eu ouvi esse pedaço de quinta-feira para cá. Quantas vezes eu ouvi: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Na quinta-feira, a gente falava sobre isso lá na igreja, lá em Cabo Frio. Tive a oportunidade de poder estar com o pastor lá, eu estive lá na quinta-feira, podendo estar trazendo a palavra juntamente com os irmãos de lá também. Foi bênção para a glória do Senhor. E lá também a gente falava sobre isso, mostrando para cada um dos irmãos a importância da gente buscar a esse Deus, de abrir a porta para Ele. Ontem não foi diferente também, o pastor pregando também, lá em Minas. Você vê como esse texto, ele tem a cada dia, sendo mais evidente na nossa vida, porque o Senhor verdadeiramente, igreja, Ele está batendo. Ele está batendo, uma vez que se Ele está batendo, Ele não está dentro, Ele está fora. Olha o risco disso, Ele está do lado de fora, Ele não está dentro. Porque se nós sairmos para aquelas portas, juntar um anel ali, fechar ali, e a gente bater, a gente vai estar do lado de fora, não vai estar dentro. E muitas das vezes o Senhor se encontra dessa maneira na vida de muitas pessoas, batendo, mas Deus não é um Deus que arromba coração, Ele é manso, Ele é humilde, Ele tão somente bate. A chave que pode abrir esse coração está na tua mão, está na minha mão, na mão de cada um de nós. O inimigo de nossas almas, ele entra na vida, quando ele acha uma brecha, ele entra, mas nosso Deus não. O nosso Deus não, Ele bate, Ele tão somente bate. Satanás, ele vendo uma brechinha, a brechinha que der, ele vai entrar, e uma vez que ele entra, ele faz uma arruaça na vida. O nosso Deus não, Ele bate, como está batendo agora aí, no seu coração, no coração de cada um de nós, no coração daqueles que estão na sua casa, assistindo também essa mensagem, ou que vão assistir ainda. Ele está tão somente batendo. Sabe o que é bater na porta do coração? É Deus dizendo assim, ó: eu sei resolver essa situação que você está passando. Na terça-feira o seu pastor falava sobre isso aqui. É Deus falando: eu sei resolver essa situação pela qual você está passando. Eu sei como resolver. Eu sei que está doendo, você tem chorado, que está difícil. Muitas das vezes você não consegue, é verdade, você não vai conseguir, mas eu sei como. Por isso que eu estou batendo na porta. Então, deixa eu entrar, porque se eu entrar, louvado seja o nome do Senhor, se você ouvir a minha palavra e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, e você comigo. Mas é necessário nós abrirmos, dizer: Senhor, está aberto aqui, entra. Mas muitas das vezes não nos permitimos isso, a gente se retrai, a gente não permite o Senhor ser tocado pelo Senhor, como nós falamos hoje pela manhã, também na EBD, do toque de Deus, dele tocar em cada um de nós. Eu achei interessante, quando o pastor Marcos, ele falou, o Deus pelo qual nós servimos, ao mesmo tempo que Ele quer tocar em nós, louvado seja o nome do Senhor, Ele também se permite ser tocado por cada um de nós. E Ele deu o exemplo da mulher, do fluxo de sangue, que tocou tão somente na orla do vestido do Senhor, e foi curada. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele é um Deus que se permite ser tocado, e Ele é um Deus que quer tocar também cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. Mas cabe a mim, cabe a você,
Eu não posso fazer nada. O pastor Elvis também não tem como. Mas o Deus pelo qual está presente nesse lugar, o Deus pelo qual nós servimos, Ele tem poder para transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder de mudar tudo isso, tudo que você tem sentido, tudo que nós temos sentido, Ele tem poder para mudar. Mas detalhe, é da maneira dEle, não é da minha maneira. Porque muitas das vezes queremos que o Senhor entre dentro de cada um de nós, mas muitas das vezes a gente começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Eu falo muito disso quando chega na virada de ano, janeiro, os primeiros cultos ali em janeiro, que geralmente janeiro é assim, a gente começa a fazer os planos, a gente começa a rever as coisas. Não, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer, e começa a anotar no papel: esse ano eu vou fazer assim. Tem pessoas que falam: esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro, e vai escrevendo. E muitas das vezes as nossas petições também para com o nosso Deus, a gente também faz dessa maneira. A gente escreve: Senhor, eu quero isso, 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 e sem se importar com a vontade do Senhor para a nossa vida, sem se importar com aquilo que Ele quer dar para cada um de nós. A gente tão somente escreve no papel, como foi escrito os louvores aqui, ó. A gente escreve: Senhor, aqui, ó, está aqui, ó, é isso aqui que eu quero esse ano. Está começando agora janeiro, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Deus é santo, irmãos. Sabe o que nós devemos fazer? É pegar um papel como esse, aqui foi escrito, é a gente pegar um papel todo em branco, assim, todo em branco, sem nada escrito. Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade. Está aqui o papel, está aqui a caneta, faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade para a minha vida. Porque muitas das vezes a pessoa quer impor ao Senhor: porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não, deixa o Senhor. Entrega esse papel, mas em branco. Fala: Senhor, trata o Senhor com a minha vida. Eu sei do meu coração, mas eu sei que Ele também é falho, Ele é enganoso. Por isso que eu peço ao Senhor: faça segundo a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. E o texto vai continuar dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa Ele te dar a direção. Deixa Ele mostrar o caminho pelo qual nós devemos andar. Deixa Ele aplanar diante de você o teu caminho, mostrar. Fala: filho, filha, o caminho é esse aqui, ó. E Deus faz isso, irmãos. Ele faz isso. Ainda que você, no seu pensamento, você venha pensar: não, isso não é bem assim. Não, Deus tem poder para fazer isso, mas vai depender de cada um de nós. Vai depender de cada um de nós. Porque se lá atrás, há 12 anos atrás, eu não tivesse me decidido pelo Senhor, eu não iria seguir o caminho ao qual Ele tem preparado a cada dia para a minha vida. E a cada dia o Senhor tem dado a direção, Ele tem mostrado aquilo pelo qual eu devo fazer. Seja naquilo pelo qual Ele me chamou, seja para com a minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos, com a nossa parentela também, trabalho, enfim. É o Senhor que vai dar a direção para cada um de nós. E Ele disse: vinde, louvado seja o nome do Senhor. Foi o texto que nós lemos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, do Senhor,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A decisão é sua, a decisão é de cada um de nós. Permanecer com esse fardo pesado nas costas, ou tão somente dizer: Senhor, eu não, me ajuda. Ele vem, Ele vai tão somente tirar esse fardo pesado. Irmãos, quando eu falo tira o fardo pesado, eu não estou aqui dizendo que tirou, daqui para frente agora é mil maravilhas. Não, não é isso. Não pense que é dessa maneira, porque não é. Não é dessa maneira. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo. Vai ter luta? Sim, vai ter luta. A dificuldade vai vir, ela vai vir a cada um de nós. Mas a diferença é que agora você tem a Cristo Jesus. Você tem agora o Senhor na sua vida, no seu coração, dando a direção, mostrando o caminho pelo qual você deve andar. Deixa Ele tirar o pesado, o fardo pesado. Deixa Ele colocar o leve, o jugo suave sobre os seus ombros, que assim você vai ter condições de caminhar nesse mundo que a palavra diz que jaz no maligno, nesse mundo que vai cada dia de mal a pior, nesse mundo que para aquele que serve ao Senhor não tem mais nada que deva agradar a nenhum de nós. Não tem mais nada. É a cada dia na presença do Senhor. Pastor, mas eu não posso fazer nada. Você pode fazer, porque a própria palavra diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por ela. Então não permita que você venha a ser dominado pelo mundo. Busque ao Senhor, seja discípulo do Senhor, seja servo do Senhor, seja servo dele, porque Ele já deu autoridade na sua vida, para que você venha prosseguir, venha caminhar nesse mundo lá fora. Então é na presença do Senhor a cada dia, é buscando ao Senhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque dessa maneira, agindo dessa maneira, o Senhor Ele vai conceder graça a cada um de nós, para que a gente possa permanecer na presença dEle. Que o Senhor nos abençoe por essa humilde palavra nessa noite, em nome de Jesus. Mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração hoje. Devido às idas, às voltas, eu cansado na minha casa, eu falei: Senhor, me dá algo para eu poder estar falando com a igreja, porque eu de mim eu nada tenho, eu nada sou, Senhor. E o Senhor disse no meu coração: apresenta mais uma vez o meu convite para a igreja de Cristo, para a minha igreja. Convida ela mais uma vez a abandonar o seu fardo pesado e buscar o meu que é leve e o meu jugo que é suave. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Grupo de louvor, faz favor. Aleluia, glória a Deus.